irmãos, mais vídeo pro canal na graça de Deus. Meus irmãos, Jesus ressuscitou. Tremendo, né, esse vídeo aí. Meus irmãos, eu vou direto na mensagem para você entender o contexto e o sentido dessa mensagem. Parábola dos dois filhos. Eu estou seguindo nos vídeos anteriores sobre as parábolas. Jesus falava através das parábolas e é tremendo. Capítulo 21 de Mateus, versículo 28. Eu vou direto na mensagem para você entender. Fica até o final. Olha só. Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo ao primeiro filho, disse: Filho, vai trabalhar na minha vinha? E o filho respondeu: Não quero. Mas depois ele se arrependeu e foi trabalhar na vinha. Ele dirigiu o pai ao segundo filho e falou do mesmo modo: Filho, vai trabalhar na minha vinha? E o segundo filho falou assim: Pai, eu vou. Mas ele não foi. Jesus continua: Qual dos dois fez a vontade do Pai? Todo mundo disse: Foi o primeiro. E ele disse, Jesus continua: Em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entrarão diante de vós no reino de Deus. Porque João veio e vos no caminho, e fez o caminho da justiça. Apontou o caminho da justiça, algumas versões. E vocês não creram. Forte, né? Mas os publicanos e as meretrizes creram. E vós, porém, vendo isso, nem depois se arrependeu para crer. Jesus está apontando para os religiosos, os fariseus da época. O que Jesus está demonstrando através dessa parábola? É bem simples para você entender, meu irmão. Olha só. Tinha um homem que tinha 2 filhos. Ele pediu para o primeiro: Filho, vai trabalhar na minha vinha? O primeiro filho falou assim, desobedeceu: Não vou, mas falou da boca. E depois ele se arrependeu e foi lá trabalhar. O segundo falou: Eu vou, pai. Mas na prática ele não foi. Ele não foi. E aí Jesus colocou as meretrizes publicano como aquele filho que falou que não queria trabalhar na vinha, que não queria aceitar Jesus, que não queria se arrepender. Está entendendo? As prostitutas, os publicanos da época, não queria, mas eles aceitaram Jesus, eles se arrependeram. E aqui o segundo filho, aqueles que falou que ia, mas não foi, é os fariseus, é os religiosos, que no fundo não se arrependeram dos seus pecados, não creem em Jesus. Então Jesus falou através dessa parábola que vai ter 2 tipos de pessoas: as pecadoras que vão se arrepender, vai falar: eu não quero servir o Senhor, não quero se arrepender, mas no fundo eles vão se arrepender e crer em Jesus. E aqui fala que eles vão entrar no reino de Deus, primeiros que os religiosos, que os fariseus. Meus irmãos, essa mensagem aqui ela é muito breve, mas impactante. Você tem que entender, essa mensagem aqui ela reflete muito na prática. Eu posso até pregar aqui para vocês aqui, fazer os vídeos, repercutir e vocês gostaram dos meus vídeos. Mas no meu off, no oculto, se eu não tiver prática de Deus, continuar na prática de Deus, servindo ao Senhor, se arrependendo dos meus pecados e crer em Jesus, assim, realmente viver para Cristo, eu estou sendo um religioso, estou sendo um fariseu. Eu não posso só ler essa palavra e não praticar ela. Você está entendendo? Eu tenho que ler e praticar. Porque, olha só o que vai acontecer. Muitos religiosos não vão entrar no reino dos céus. Não vão. Porque eles apontam o dedo e condenam rápido a pessoa. Ah, aquele pecador, aquela pecadora lá. Olha só. Talvez eles vão se arrepender e entrar no reino dos céus. E aquele religioso que fica condenando, apontando o dedo, conhece a Bíblia de cor, não vai. Jesus está colocando aqui, muito claro. O religioso, o fariseu. Não estou falando que todos são, meu irmão. Todos são, não. Mas o religioso aqui, Jesus foi bem claro com ele. Vocês não creram na palavra, não se arrependeram, não creram em mim. Você está entendendo? E os pecadores, as meretrizes, os publicanos, creram. Essa é a mensagem. O sentido é esse para você entender. Que não adianta você ser só ouvinte da palavra de Deus. Você tem que praticar. É forte. Porque o religioso, ele só ouve, mas ele não pratica a palavra de Deus. Já os pecadores, vai chegar um momento que ele vai ouvir e vai começar a praticar realmente. Ele vai deixar os religiosos para trás e vai entrar no reino dos céus. Jesus está falando que as meretrizes e os publicanos entrarão adiante de vocês no reino de Deus. Olha só, é perigoso no religioso entrar. É forte, né? Então por isso que essa mensagem aqui, meus irmãos, parábola dos 2 irmãos, para você entender. Não seja um religioso. Não seja um religioso.
você ouve a palavra de Deus, pratica. Pratica. E não condena as pessoas assim. Aponta o dedo e condena. Não faça isso. Jesus está falando isso. Ore por elas. Se a pessoa é uma pecadora, uma pessoa que está naquela vida errada, que você sabe muito bem, conhece a Bíblia, ore por ela. Pede para Deus ela se arrepender, mas não julgue ela. Não seja um religioso, porque os religiosos julgavam. Julgavam. Ah, come e bebe com os pecadores, na outra palavra fala assim. Então essa é a mensagem, o sentido. Não seja ouvinte só ouvinte. Se arrependa e pratica. E pratica, crê em Jesus realmente. Porque isso serve até para mim. Eu que prego aqui, pelo vídeo, pela rede social, no YouTube, onde é o Instagram, você tem que entender que eu não posso ser religioso. Não posso. Deus não gosta disso. Deus não aceita o religioso. É um fariseu. Você está entendendo? Não pode fazer assim. Eu tenho que orar para a pessoa se arrepender e crer em Jesus. Porque aqui Jesus está falando que um falou que não queria trabalhar na vinha. Não queria se arrepender, não queria aceitar Jesus. Mas no fundo, ele foi lá e se arrependeu e creu em Jesus. Mas o outro falou, não, eu vou crer em Jesus sim, eu se arrependo dos meus pecados. Mas no fundo, não crê em Jesus, não se arrepende dos seus pecados. Esse aí é o religioso. Então fica com essa mensagem aqui, não seja um religioso, mas seja um praticante da palavra de Deus. Não seja só ouvinte. Amém? É bem curto essa mensagem, mas que venha de ser grande relevância para você e para a sua vida. Compartilhe, clica no joinha aí e que Deus te abençoe e até a próxima. Amém?